Olá pessoal, meu nome é Rafael Dresch, sou advogado e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vim falar com vocês hoje sobre os impactos da pandemia nos contratos, né? Pensar os contratos nessa situação atual da pandemia e de todos os efeitos decorrentes, né, da Covid-19, da doença, né, o que tem afetado aí as relações contratuais de maneira bem importante. Para a gente entender um pouco da questão contratual, é importante salientar algo que acredito que todos tenham conhecimento, que o Brasil, o mundo, né, está sofrendo com os efeitos decorrentes de uma doença, né, a doença chamada Covid-19, que acaba gerando uma série de consequências à saúde da população, se espalhando, né, de uma forma muito significativa na população em geral, e isso gera uma necessidade de atuação da sociedade, do poder público. Então, para combater a Covid-19, né, que é gerada por um novo tipo de vírus, né, um novo tipo de coronavírus, a sociedade e mesmo o Estado, né, o poder público, atua determinando uma série de impossibilidades, de vedações a atividades, e isso traz também consequências para as relações contratuais. Então, para a gente pensar um pouco a questão do contrato, nós temos que primeiro salientar que existe uma consequência que vai além da relação contratual, né? Os impactos da pandemia, eles são impactos, em primeiro lugar, no que diz respeito à saúde, humana, das pessoas em geral, mas também nós temos impactos que vão ser consequentes em relação às questões sociais, tá? As pessoas passam a ter dificuldades em relação aos bens sociais, e isso atrelado à questão econômica, né? Até porque uma série de atividades econômicas ficam prejudicadas, não só pela doença em si, mas pelas medidas que são tomadas para frear o desenvolvimento dessa doença. E com isso, né, os impactos econômicos e sociais também são significativos. E além disso, nós temos os impactos jurídicos, né, que são as consequências dessa pandemia para o direito em geral. A nossa análise aqui vai ser uma análise dos impactos jurídicos, mais especificamente os impactos para o direito contratual, né, as relações contratuais em geral. Então, as reflexões apresentadas são reflexões inerentes aos contratos, né, aos acordos de vontades que geram obrigações às partes contratantes e essas obrigações contratuais que decorrem dos contratos. Os impactos contratuais, eles podem ser analisados de diversas perspectivas, podemos dizer assim, mas o que eu gostaria de ressaltar para vocês inicialmente é que tanto a doença, né, a epidemia, a pandemia decorrente dessa doença, mas também as medidas que são tomadas pelo poder público e mesmo pela sociedade para combater esse vírus e o desenvolvimento dessa doença, isso traz um elemento superveniente à contratação, né, um fato superveniente à contratação, um evento posterior à formação do contrato que vai afetar o exercício das prestações contratuais. Então, aquilo que foi acordado inicialmente quando da formação do contrato, ele acaba sendo, de certa forma, impactado pela pandemia e seus impactos, as suas consequências. Então, há diretamente um efeito sobre a realização das prestações. E esses efeitos sobre as relações contratuais, né, o exercício das prestações no contrato, pode ser inclusive gerado por atos do poder público, como nós sabemos, né, atualmente nas diversas esferas, tanto o poder público no âmbito federal quanto estadual e municipal, emanam uma série de normas
que vão impedir certas atividades, vão restringir certas atividades, limitar, e essas atividades podem constituir exatamente a realização de uma prestação contratual. O exemplo mais simples é o fechamento, né, dos shopping centers, né? Nós temos uma vedação ao exercício de uma atividade, que vai impactar, né, tanto a administradora do shopping center na sua atividade, mas também ao exercício da atividade dos lojistas, as relações contratuais de trabalho que são consequentes com os fornecedores e aí uma cadeia que acaba sendo afetada, que é a cadeia econômica. Então, essa atuação do poder público gera um impacto muito importante no exercício das prestações contratuais, né? Por quê? Porque o poder público pode, nesse sentido de combater a pandemia, pode inviabilizar ou dificultar o exercício de certas prestações contratuais. Essa impossibilidade de cumprimento, ela pode ser classificada, como é feito na teoria dos contratos, na teoria das obrigações em geral, como uma impossibilidade absoluta, quando a obrigação contratual não pode ser cumprida, não é possível exercer a prestação contratual de qualquer forma, ou seja, uma impossibilidade absoluta, ou, né, nós podemos ter uma situação temporária, né, uma impossibilidade temporária do exercício. Diante da impossibilidade absoluta, o direito brasileiro determina a extinção da obrigação, tá, e a liberação do devedor. Mas a impossibilidade relativa não. A impossibilidade relativa é aquela que dificulta apenas o exercício da prestação, e o que ela pode gerar é a necessidade de um reequilíbrio das prestações contratuais, seja com uma renegociação, né, seja com uma suspensão temporária. E nós vamos ver que isso pode decorrer de um acordo das partes, não uma renegociação, uma repactuação, ou, né, em certas situações, quando isso não é possível, inclusive nós temos institutos no direito brasileiro que permitem a revisão dos contratos, ou mesmo a extinção através da resolução da rescisão contratual. Bom, mas falando ainda da possibilidade, o direito brasileiro, como sabemos, disciplina o Instituto do Caso Fortuito da Força Maior. O artigo 393 do Código Civil, lá no Direito das Obrigações, vai determinar que o caso fortuito é força maior se verificam naquelas situações decorrentes de fatos necessários cujos efeitos não era possível impedir, tá? E nesse sentido, há uma liberação do devedor da prestação, ele não responde. Por quê? Porque no caso fortuito de força maior há um rompimento do nexo de causalidade. Então a impossibilidade do exercício da prestação não decorre de uma atuação do devedor, decorre de um evento externo, tá? De um evento que rompe o nexo de causalidade e isso acaba inviabilizando o exercício da prestação. Então o devedor da prestação não vai responder por prejuízos que decorram, né, desse caso fortuito ou força maior. Existe uma discussão na doutrina, mais na doutrina, né, nem tanto na jurisprudência, entre uma diferença, né, existente entre caso fortuito e força maior. Os autores não diferenciam, o nosso código também não diferencia. Mas, para aqueles que diferenciam, alguns, tá, o caso fortuito seria aquele evento evitável, né? Seria aquele evento evitável, mas ele não é evitado porque ele é realmente imprevisível. Tá? Então, se fosse possível prever, seria evitável. Mas, como ele é realmente imprevisível, ele está fora da área da negociação, ele se torna inevitável. Tá? Então, o caso fortuito, para aqueles que diferenciam, estaria centrado na imprevisibilidade exatamente do ato, e por isso se tornaria inevitável. Já a força maior não, a força maior seria aquele evento que até é previsível, mas ele é inevitável. Mesmo prevendo, não consigo eliminar os efeitos desse ato. Então, fatos da natureza, por exemplo, ou mesmo, né, uma epidemia, uma pandemia, como nós estamos vivenciando, podem configurar a força maior. Tá? Inclusive, nós temos essa classificação em certas normas emanadas pelo poder público, né, como evento de força maior,
mesmo a decretação de estado de calamidade pública, né, reforçam essa característica. Mas o ponto que eu sempre gosto de ressaltar é que esse elemento do caso fortuito e força maior, ele deve ser pensado em cada relação contratual. Então deve ser um evento, né, que impossibilite realmente o exercício das prestações e traga uma consequência para a obrigação do devedor. Se o meu contrato de nenhuma forma foi afetado pela pandemia, o exercício das prestações não é inviabilizado, isso acaba não gerando uma consequência para a relação contratual que nós estamos analisando. Então, é importante verificar se o evento realmente foi um evento necessário, né, cujos efeitos não seria possível evitar ou impedir. Esses efeitos impactaram nas obrigações contratuais, para se analisar a questão do fortuito e força maior. E aí também a necessidade de pensar a consequência disso em relação aos contratos. No caso da contratação, quando se tornar inviável o exercício das prestações, a consequência vai ser a resolução dos contratos a que tenha sido tornada impossível a obrigação, as obrigações contratuais, né, o cumprimento dessas obrigações contratuais. Os artigos 234, 248 e 250 do Código Civil, por obrigação de fazer, de não fazer e de dar, eles determinam diretamente essa consequência. Tá? Seguindo na nossa análise do fortuito da força maior, como eu já mencionei, é importante verificar o tipo de impossibilidade. Se é uma impossibilidade absoluta, nós temos, portanto, a resolução do contrato, a resolução contratual, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação. Ou seja, no contrato de execução diferida, as prestações que foram iniciadas devem retornar a quem prestou. Tá? Exemplo, num contrato para a organização de uma festa de casamento. Se a festa de casamento não puder ser mais realizada, isso acaba gerando a necessidade de uma resolução contratual. Os noivos, por exemplo, tinham que casar, realizaram o casamento, a festa não tem mais sentido. Me parece que a consequência é a resolução. Claro que se as partes chegarem a um acordo e for possível a realização do casamento posteriormente, o que tem acontecido muitas vezes, na maioria das vezes, se faz o adiamento do casamento e se mantém as prestações da organização dessa festa de casamento. Agora, em outros contratos, como os contratos de trato sucessivo, contrato de locação, por exemplo, que eu mencionei, locação em shopping center, as prestações não retornam. O lojista já usou o espaço, a loja, já teve a utilidade decorrente da prestação, então aquilo que ele pagou pelo uso do passado, as prestações não retornam. Simplesmente a consequência de uma eventual resolução do contrato é para o futuro. Na impossibilidade temporária, que muitas vezes é o caso na pandemia, ou seja, as prestações se inviabilizam temporariamente, porque posteriormente as partes vão poder continuar realizando as prestações contratuais, essa possibilidade temporária não gera a resolução do contrato diretamente. Então, qual seria a solução para essa impossibilidade temporária? Me parece que a mais condizente com a situação é a repactuação do contrato através da cooperação das partes, com base na boa-fé objetiva, né, que exige justamente a colaboração dos contratantes na relação contratual vista como um processo. Né? E lembrando o saudoso professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, que nos ensinou a pensar o contrato como um processo, uma relação processual, uma série de fases que tendem a uma finalidade que é a satisfação das obrigações do contrato. Então, a boa-fé objetiva, ela acaba determinando esse dever geral de colaboração das partes para se atingir a satisfação dos créditos, o adimplemento das obrigações contratuais. Então, se exige aqui também que, nessa situação de anormalidade, uma impossibilidade temporária, as partes têm o dever de negociar para chegar a uma repactuação. Não havendo a possibilidade de reequilibrar o contrato e repactuar, aí sim a consequência é a resolução por onerosidade excessiva, como nós vamos analisar.
Né? Então, dois princípios são fundamentais nessa interpretação da situação decorrente da pandemia para os contratos. O princípio do equilíbrio contratual, que vai exigir o equilíbrio das prestações, né, num novo contexto de pandemia, se buscar esse reequilíbrio, e ainda o princípio da boa-fé objetiva, que vai exigir das partes a colaboração no sentido de reequilibrar as prestações, isso quando a impossibilidade for relativa ou mesmo temporária. Importante notar também que, nesse ponto, a análise econômica do direito ela auxilia na compreensão desse novo contexto. Por quê? Porque um dos fatores determinantes na análise econômica é a demonstração de que a cooperação das partes em geral, ela tende a trazer resultados mais eficientes aos contratantes. Então, seja por causa de um dever geral decorrente da boa-fé objetiva, seja pela busca da eficiência na contratação, esse dever de buscar a repactuação, ele acaba sendo o caminho, né, mais adequado para solucionar essa necessidade de reequilíbrio das prestações contratuais. Muitas vezes não se consegue isso, tá, através de uma repactuação das partes, através da vontade dos contratantes, e aí deve-se recorrer às soluções previstas no nosso ordenamento jurídico e, portanto, ao Poder Judiciário. Tá? Bom, além disso, me parece que nessa situação da pandemia atual, nós temos a possibilidade de aplicação, né, por analogia ou mesmo por uma interpretação extensiva do artigo 477. Né? Por que eu digo aqui uma interpretação extensiva ou mesmo analogia? Porque o artigo 477, ele disciplina o que nós chamamos de exceção de inseguridade, né, que ocorre quando o devedor tem uma alteração do seu patrimônio, né, da sua condição patrimonial, que legitima aplicar o 477 e, nesse sentido, exigir garantias ou mesmo o cumprimento antecipado do contrato. Então, essa exceção de insegurança ou de inseguridade, como a doutrina chama, vai gerar essa consequência, né, que é a aplicação do 477. Numa situação de pandemia, nós não temos necessariamente uma alteração da condição patrimonial do devedor. Até pode existir, né? E aí se aplica de uma forma mais tranquila o artigo 477. Mas, né, também nas situações em que a alteração patrimonial do devedor não é relevante, mas as condições do mercado são relevantes, que geram essa insegurança quanto à possibilidade de cumprimento das prestações por parte do devedor, se poderia cogitar, né, através da aplicação do 477, tanto uma aplicação do Instituto do Inadimplemento Antecipado, né, que o professor Rui Rosado, né, também saudoso professor Rui Rosado, já defendia, né, mais recentemente nas suas análises sobre o 477, mas também a antecipação do cumprimento como forma de garantia, né, de realização da prestação diante da insegurança, ou mesmo fornecimento de garantias de que o contrato será cumprido. Tá? Então, o 477 ele deve ser pensado em algumas situações com carinho nessas questões que envolvem o novo contexto contratual diante da pandemia. Mas fora isso, né, eu mencionei a vocês que no nosso direito nós temos instrumentos jurídicos para pensar a prestação que não se torna impossível, mas é uma prestação que acaba sendo afetada, uma impossibilidade relativa, uma impossibilidade às vezes temporária, ou mesmo um desequilíbrio das prestações permanente, ela não é inviável, mas a relação de utilidade entre as prestações é afetada, e o nosso direito ele prevê algumas soluções para esse caso que nós chamamos de onerosidade excessiva da prestação de um dos contratantes, ou mesmo a desproporção da prestação do contratante. Então a prestação não se torna impossível, mas ela se torna excessivamente onerosa ou desproporcional. Nesse caso, nós estamos diante do que se chama de quebra do sinalagma contratual. O que é o sinalagma? O sinalagma é reciprocidade, né? Vem do grego. Também nos ensina sobre a responsabilidade que envolve o sinalagma do contrato,
o professor Luiz Renato Ferreira da Silva, né, meu colega na URGS, que escreveu sua tese sobre o tema, né, reciprocidade contratual, tratando do sinalagma. E o professor Luiz Renato, dentre outros, vai nos explicar o sinalagma funcional, que é justamente o equilíbrio, a reciprocidade das prestações ao longo da execução do contrato. E justamente esse sinalagma, essa relação entre as prestações, que acaba sendo afetada muitas vezes na pandemia ou no contexto em que nós vivemos atualmente. Diante disso, o nosso direito ele fornece alguns institutos para lidar com essa onerosidade excessiva. O primeiro deles que eu destacaria é a da onerosidade excessiva simples, tá? Que é aquele, de certa forma, aplicado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, inciso 5º, principalmente, que estabelece o direito básico do consumidor a revisar, né, e reequilibrar a prestação contratual, né, eliminando essa onerosidade excessiva. Tá? Nós temos ainda a previsão do artigo 317 do Código Civil, que fala da possibilidade do juiz revisar, né, a prestação quando ela se tornar desproporcional ao devedor, né, comparando ela com a formação, no momento de formação inicial do contrato com essa situação posterior. É possível buscar esse reequilíbrio da prestação diante de eventos imprevisíveis ou extraordinários que tenham tornado essa prestação desproporcional. Né? Nós temos aqui a primeira previsão, né, que no nosso código estabelece, tá, um instituto para lidar com essa onerosidade excessiva, essa desproporção da prestação. Aqui já começa uma discussão sobre a teoria que embasa esse instituto. Né? Eu faço referência aqui à obra da professora Judite Martins Costa, quando ela escreve, né, o tomo sobre as obrigações contratuais, né, e analisa o artigo 317, ela faz esse cotejo da teoria que embasa o artigo 317 do Código Civil. Né, e na análise da professora, a dúvida, né, se estabelece entre a aplicação da teoria da imprevisão e a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Tá? Segundo a professora Judite, nós teríamos uma influência maior da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, e aí ela faz essa explicação através da teoria da imprevisão, na análise histórica da teoria da imprevisão e também da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Essa é uma grande discussão no nosso direito, tanto em relação ao 317, como também em relação ao outro dispositivo que pode ser aplicado nas situações de onerosidade excessiva, que é o 478, que aí determina não a revisão da prestação desproporcional, mas a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Até eu não sei se o termo é o mais adequado, né? A resolução decorreria do inadimplemento e a rescisão de uma quebra do sinalagma, mas essa discussão de rescisão e resolução é um outro tema também bem controverso. Mas a questão é que quando as partes não chegarem a um reequilíbrio, através da vontade, um acordo de vontades que restabeleça esse equilíbrio das prestações, numa situação de onerosidade excessiva, diante de um evento imprevisível e extraordinário, como previsto no 478, o contrato, então, seria resolvido. Tá? Também aqui a discussão sobre a teoria que embasa e fundamenta o 478. Existe na jurisprudência no direito brasileiro, sobretudo no STJ, uma supremacia, vamos dizer assim, da aplicação da teoria da imprevisão, tá? Principalmente ao exigir que esses eventos imprevisíveis e extraordinários estejam fora realmente da área normal da contratação e sejam eventos que não pudessem ser previstos pelas partes contratantes de nenhuma forma. Então, aqueles eventos que são previsíveis, mesmo que inevitáveis, como uma seca, né? A gente tem decisões sobre contratos de compra e venda de soja no Centro-Oeste, que foram analisados pelo STJ. Né?
ou mesmo quebra da safra americana, alterações das condições do mercado. Esses eventos que estariam caracterizados como parte da alha desse tipo de negociação não poderiam ensejar uma resolução por unanimidade excessiva ou mesmo uma revisão do contrato pelo 317. E por isso se fala nesse sentido mais de uma teoria, da aplicação de uma teoria da imprevisão. Por quê? Porque na teoria da quebra da base objetiva do negócio, o foco não é tanto na imprevisibilidade ou não do ato, mas sim de um evento futuro que altera as bases da contratação, a relação de utilidade entre as prestações contratuais, que seria determinante para a base do contrato estar alterada. Nós temos uma análise dessa teoria que vem desde da construção de Winscheid, por exemplo, passando pelos ensinamentos do professor Karl Lorenz na Alemanha, seguindo aqui com a análise de diversos autores brasileiros sobre a teoria da quebra da base objetiva do negócio, principalmente a professora Judite Martins Costa, que eu mencionei há pouco, mas essa teoria aplicada, ela envolve uma interpretação dessa relação de utilidades que foi estabelecida quando da formação do contrato. E, nesse sentido, um evento posterior extraordinário, mesmo que previsível, que afetasse essa base do negócio, as condições que foram pensadas quando da formação do contrato poderiam ensejar a resolução do contrato se as partes não chegarem a um acordo para o reequilíbrio da relação contratual. Que se pode falar também do princípio da manutenção, da conservação dos contratos, decorrente da função social do contrato, que é um princípio também muito citado nessas situações, a questão da função social da contratação, pensar a função social do contrato nas relações contratuais, pensar, sobretudo, a função social do contrato em contratos que dão acesso a bens essenciais, bens existenciais, como a doutrina fala. Isso reforça, podemos colocar assim, essa necessidade de manutenção das contratações em uma situação de pandemia como a atual. Mesmo que a contraprestação não possa ser obtida, se o bem é um bem existencial, isso pode determinar a preservação e a manutenção do contrato, e uma contrapartida, mesmo diante de uma ausência de contrapartida, quando ficar demonstrada essa condição dos bens que são acessados pelo contrato. O contrato aqui visto como um instrumento de acesso aos bens econômicos, quando esses bens econômicos são existenciais, são essenciais para a dignidade da pessoa humana, essa característica ela vai impactar também na preservação das contratações. Exemplos de contratos de plano de saúde, por exemplo, a gente pode pensar contratos de fornecimento de bens básicos como água, energia elétrica, dentre outros. Dito isso, eu gostaria ainda de fazer uma referência ao direito do consumidor e da concorrência em relação aos contratos, principalmente em relação à prática de preços abusivos, que é disciplinada tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela lei antitrust. O artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, vai considerar a prática abusiva elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, e o artigo 36, inciso 3º, vai considerar uma infração à ordem econômica aumentar arbitrariamente os lucros. Eu gostaria só de ressaltar aqui que essa configuração do preço abusivo, aumento arbitrário de lucros, ela deve ser pensada no contexto, no caso que está sendo analisado. Então se estabelece qual o mercado relevante, as condições daquele mercado e se existe uma justa causa para elevação do preço ou não. Porque muitas vezes existe uma situação que justifica o aumento do preço. Por exemplo, os insumos aumentaram diante de uma situação excepcional. Então é importante analisar o mercado relevante, a cadeia de fornecimento, os custos desse mercado e aplicar o que a gente chama no direito antitrust de regra da razão, que é justamente levar em consideração os elementos do caso analisado, do mercado analisado, do produto analisado e principalmente as consequências desse ato
nesse mercado. Aí não vai se considerar per se a conduta como ilícita, mas sim com base na regra da razão. Diante disso, eu agradeço a vocês, muito obrigado pelo convite e um grande abraço.